Olá, começamos agora a sexta edição do nosso Conversa Cultural, aqui pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Dentro em breve será lançado pela editora IP Amarelo o livro O Conselho, que é mais um do escritor itajaiense Rômulo Mafra, que está aqui comigo hoje, que eu tenho o prazer de recebê-lo. Rômulo, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite para participar dessa entrevista. Sempre bom poder divulgar um livro que é publicado em Itajaí, que é uma coisa tão difícil da gente fazer, é tão difícil de divulgar, e a gente conta com essas parcerias para poder divulgar a nossa literatura. Né? Pois é, mas esse que tu vais lançar agora, O Conselho, vai ser o sexto. É o primeiro meu solo, mas já é o sexto livro que eu sempre participei, gostei de participar em projetos coletivos, né? Mas esse é o primeiro livro solo publicado em livro físico, né? Já é o terceiro livro meu solo e o primeiro lançado físico agora. Mas a produção é muito grande e assim, né, principalmente se pensarmos em todas as atividades que tu faz, porque você não apenas escreve, né? Sim. A tua literatura, ela passa por contos, ela passa por ficção científica. Poesia. Você começou com poesia, Comecei com poesia. Isso quando? Lá, bem jovem? 98, 9, 2000, por ali, que aí eu comecei a escrever para sites também, para fazer meu blog em 2002, fez 30 anos, 20 anos, 20? Perdido já no tempo. Eu vi lá que tinha mais de 20 anos, o Menino que Não Machuca. Fez 20 anos o ano passado, 2002. Acho que aqui em Itajaí é difícil alguém que não conheça, né, ou que já não tenha ouvido falar do Menino que Não Machuca. É possível. Ele ainda está atuante, você ainda está atuante no blog? Sim, ainda de vez em quando eu escrevo algum texto que eu publico no Facebook, aí eu jogo pro blog para deixar, porque ali pelo menos eu sei que está ali. No Facebook, às vezes a gente vai perder daqui a um tempo, vai que fecha o Facebook, como fechou o Orkut, por exemplo, né? E a gente perde tudo. Então, quando é um texto que eu gosto, que eu acho que tem relevância para continuar, eu jogo ali no blog. Ele continua existindo, continua sendo um menino ali, apesar de eu já não ser mais um menino. Que foi exatamente esse aqui, né? Ciclotimia. Isso, é isso? Primeiro livro. Aqui tem os poemas que você, por exemplo, já publicou, e esse também é em conjunto com outras pessoas. Isso, com André Pinheiro e Paulo Zembruski. Lançamos ele em 2002. Eu vou te pedir para ler um poema aqui, mesmo que seja assim, é da tua juventude. Bem juventude. Não vamos falar que a gente está velho, não, que nós estamos experientes, né? Vou achar o primeiro aqui que eu... Não, deixa eu ver. Ixi, nem lembro mais aqui. Declama. Vou declamar, então. Estava parado um dia e então resolvi me mexer. Me disseram para andar para frente e eu fui para trás. Olhei para baixo quando disseram que era para olhar para cima. Gritei mais alto quando sussurravam e escrevi esta poesia antes que cortassem. E ao corte. Inclusive eu botei uma tesourinha na poesia dizendo que era um corte na poesia. Então, desde o início você era do contra? Já era do contra, já. Essa é uma característica tua, né? Porque aliado a toda a tua atividade como escritor, ela está muito junta, né? Ela caminha em sintonia também com a tua atuação política. Sim. Né? E com os teus posicionamentos, com o blog O Menino que Não Machuca, né? Que é um blog essencialmente político, né? Essencialmente político. Até, em algum tempo atrás, te rendeu até alguma dor de cabeça, né? Sim, até hoje ainda tem processo rolando ainda. Tem processo que está na segunda instância já do blog. Teve gente que se sentiu machucada com os teus... Sim. Mas chegou a ser era o blog mais lido de Itajaí, na época do auge dos blogs. Não sei que ano que foi isso, 2005, 6, 7, por aí, talvez. Eu não sei, eu cheguei aqui em Itajaí em 2010 e já estava ouvindo falar do Menino que Não Machuca. 2010 ainda estava bem forte, porque aí depois começou o Facebook e aí ele foi enfraquecendo bastante. Chegou a ter 500, 800 leitores por dia o blog. Para Itajaí, era um número bem expressivo, né? Tá, e me diz uma coisa, assim, você é jornalista, produtor cultural, né? Sim. Escritor, tem uma atuação política forte, é servidor público municipal, né? Da Secretaria de Educação, é isso? Isso, Educação. Como é que você se desdobra nisso tudo e ainda consegue tempo e determinação
para escrever, para, por exemplo, assim, publicar um romance? Eu sempre acho que desde pequeno eu sempre fiz tudo, um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, sempre tive envolvido com muita coisa. Sempre desde os 9 anos cantando no coral, aí tinha que me virar para fazer o resto, estudar e coral, aí depois trabalhar, estudar e coral, que é onde eu estou até hoje, no coro Carpe Diem. Então, acho que desde os 9 anos, pelo menos, eu já fui me acostumando a ter essa atribulação em fazer várias coisas e tentar me dedicar a uma coisa de cada vez, tentar juntar tudo, né? Mas acho que escrever para mim é tão natural que eu não tenho problemas. Eu posso escrever... Às vezes eu levava o computador aqui para o trabalho e não tinha nada para fazer, porque eu sou motorista, né? Então... No tempo que está aguardando, Isso, entre uma... Mesmo com um barulho ali, eu ligava porque eu tinha que escrever. Era quando eu estava escrevendo esse livro que eu vou publicar agora. E eu abri ali o notebook e escrevi. Aí eles tá, mas não te atrapalha aqui? Não. Se fosse em casa, o barulho me atrapalharia. Mas ali eu me fechava no livro. Em casa eu prefiro fazer na hora que está mais calmo o negócio. Mas Você ali tem 2 filhos ainda, né? Sim, tenho 2 filhos adolescentes. E aí eu consigo escrever fácil, assim. Eu só preciso abrir o computador e escrever. Então não tem muito problema. Que coisa boa, porque tem muita gente que trava. Não, assim, claro, por exemplo, agora eu estou escrevendo já um segundo livro. Já estou quase no último terço do livro, então... Sem ser o que vai ser sem publicado ser o que vai ser agora. publicado, já está uns 80%, 70% dele escrito. Estava escrevendo ontem, hoje eu não escrevi nada. Porque eu estou pensando, eu cheguei num pedaço, agora para onde é que eu vou a história? Aí eu preciso de umas 2 noitezinhas. Chegou naquele ponto que você tem que dar a virada. Sempre chega no ponto ali, o que eu vou fazer agora? Aí eu sempre penso à noite no livro, na hora que eu vou deitar na cama, é a hora que eu penso na história. Eu crio a história na cama, antes de dormir. Fico ali uns 10, 15 minutos antes de dormir pensando na história. E assim, você tem, né, pelos teus títulos e tudo que você já escreveu, né, essa 6ª publicação agora, tem uma forte temática de ficção científica. Por que de onde vem essa predileção? Talvez de filmes, aí depois eu fui para os livros, aí fui conhecer Isaac Asimov, Arthur Clarke, Ursula Le Guin, e ali conhecendo esses livros, acho que foi a minha veia mas provavelmente começou com filmes. Na verdade pode ter sido antes, porque eu sempre fui um leitor de quadrinhos, desde 10, 8 anos de idade, aos 11, 12, comecei a ler quadrinhos de super-heróis, Homem-Aranha, Super-Homem, X-Men, e provavelmente nasceu essa veia da ficção científica também. Você vê, né? Quando eu estava na escola, faz tempo, a questão dos quadrinhos era até não incentivada, né? Sim, de assim, sim. Se você vai ler, não é para ler quadrinho, tem que ler um livro e tal, né? Mas os quadrinhos, eles são uma importante porta de incentivo para a criatividade, para tudo, né? Sim, eu leio até hoje, inclusive, quadrinho. Tenho coleção de quadrinho. Perdi a maioria da minha coleção na enchente de 2008. Aí refiz boa parte dela e continuo lendo até hoje. Dias atrás, agora, eu comprei mais um que eu estou lendo sempre. Não paro. Porque, inclusive, é um tipo de linguagem muito abrangente, né? Sim. Porque tu tem toda a questão gráfica do desenho em conjunto com o que está escrito, né? Sim. Tem roteiro escrito para quadrinho, tem roteiro escrito para cinema também. Nenhum deles foi feito ainda, mas já tem os roteiros escritos, né? Então... Bora mandar, né? Não, já mandei, mas é difícil. Cinema e quadrinho precisa de alguém que desenhe. É difícil achar, aqui, né, pelo menos. Já tentei procurar, mas estou dando um tempo. Acho que essa história que eu tenho em quadrinho, provavelmente eu vou escrever ela em ficção normal, né? Em romance. Em romance. Porque vai ser difícil achar um quadrinista, pelo menos por enquanto. Vai que o meu livro se dê bem, aí seja mais fácil encontrar alguém para desenhar, né? Então, assim, mas a tua atividade com leitura, então, ela vem desde o quê? Desde que você se alfabetizou? Aprendi a ler. Comecei com Turma da Mônica, Pato Donald, Tio Patinhas. Aí fui para Homem-Aranha, Super-Homem. Depois fui para Vertigo, que é Sandman, que é quadrinhos adultos, Constantine, essas coisas assim. Aí eu foquei mais em quadrinhos adultos, que é que eu lia mais por bastante tempo. Mas eu leio, estou colecionando agora a saga do Superman, que são as histórias dos anos 80 até 90 e pouco. Compro todo mês
e leio e gosto de ler. E como é que foi, assim, por exemplo, lá nos teus primórdios e tal, como é que foi essa tua formação? Que influências que você recebeu? Você também era rato de biblioteca? Eu sou rata de sebo, biblioteca. né? Porque não existia biblioteca em Itajaí, né? Ah, é? É, nos anos 90 não existia biblioteca em Itajaí, então o que a gente tinha era sebo. Aí eu descobri a Casa Aberta, descobri o sebo ali da Rua Tijucas, que era bem antigo também, que é quase da mesma época. Agora não tem mais sebo aqui, né? Não tem mais sebo, não tem mais Casa Aberta, não tem mais livraria de rua, Itajaí não tem mais nenhuma livraria de rua, só tem uma livraria no shopping e uma dentro da Univale, que não conta, né? Que é livraria de rua mesmo, não existe mais em Itajaí, porque é uma cidade de 290 mil habitantes agora, né? No censo, e a gente não tem livraria de rua, olha... E interessante isso falar dos sebos, né? Porque os sebos, eles são muito importantes para incentivar, para baratear, Sim, claro. para democratizar o acesso a tantas histórias, sim, né? Sim. Só aqui em Santa Catarina eu conheci, por ocasião do trabalho do meu marido e tal, eu conheci a cidade de Rio do Sul. Só em Rio do Sul, no centro de Rio do Sul, são 4 sebos. E tem um sebo enorme, assim, que você pode imaginar. Ainda tem? Puxa, 60 mil habitantes, tem 4 sebos só no centro. Só no centro. É difícil pensar o que está acontecendo em Itajaí, né? Não tem nenhum. Tem um em Navegantes ainda que está sobrevivendo ali perto do ferryboat deles, do lado de Navegantes. É bom saber, hein? Eu vou pegar o ferryboat. Numa galeria que tem ali perto do ferryboat. Eu queria saber, já escrevi até sobre isso, por que Itajaí não tem mais livraria, não tem mais sebo, praticamente não tem banca. Banca ainda tem algumas, poucas, mas bem poucas também. E por que Itajaí não tem livraria, né? Mas vai no mesmo caminho que por que Itajaí não tem cinema de rua também, né? Só tem o do shopping e acabou, né? Mas infelizmente cinema de rua é uma coisa que está acabando no Brasil inteiro. E Balneário reativaram, né? Balneário parece que tem um que foi reativado, ou criaram um cinema mais cultural, com filmes que não passam no shopping, né? Que é o que Itajaí poderia ter também, né? Um cinema menor, reduzido, para um público, vamos dizer, seleto, que gosta de filmes diferentes, né? Que gostam de filmes fora do circuito comercial, né? Fora do circuito comercial, isso. E assim, quer dizer, livraria é essencial, mas ainda tem muita produção de livro. Nós temos, por exemplo... Tem um projeto aqui da Prefeitura, acho que é da Fundação Cultural, que chama Meu Primeiro Livro. Sim, sim. É um projeto de incentivo interessante. Não, claro, os projetos são bons. Você já inscreveu algum projeto para isso ou não? Não. Para livro não participei, não vejo participar agora. Também, como já não é meu primeiro livro, também não sei se eu entro ou não entro, porque eu já tenho ciclotimia, não sei se eu entraria esse sistema do primeiro livro. Sim, mas tipo assim, apesar de não termos nem livrarias, nem sebos... Sim, temos bastante escritores. Muitos escritores. Temos escritores, sim, né? Sim. Como é que faz para acomodar toda essa demanda? Nós temos editores para isso aqui? Tem editora. A IP Amarela é uma delas, que é uma editora forte. A Traços e Capturas. Tem a outra da Vanessa, que agora esqueci o nome. Mas essas são... São 3 editoras, pelo menos, que tem em Itajaí, que eu saiba. Então, tem gente, eu sei, claro, porque eu conheço, já participo há anos da cena, sei que tem muita gente escrevendo em Itajaí. E tem muita produção boa, de qualidade, sim, né? Boa. E em todas as áreas da literatura, sim, né? Principalmente poesia, Itajaí, eu acho que Itajaí o mais forte é poesia, né? Nós já trouxemos aqui, inclusive, né, a Elis de Castro, sim, a minha xará, né, que também tem uma produção bem interessante, né? Sim. E é poema e também já com livros físicos editados e tudo mais. Então, Itajaí tem. Tem potencial e tem editoras. O que falta? Tem biblioteca, mas acho que falta mais uma biblioteca já que não tem livraria, faça uma biblioteca no São Vicente, no Cordeiros, ali pelo meio, entre São Vicente e Cordeiros, uma biblioteca de bairro. Porque a nossa biblioteca ela fica num lugar bom, mas é central, né? Então, é difícil alguém querer vir lá do Cordeiros para vir para buscar um livro, para depois ter que trazer de volta. Podia já se pensar numa biblioteca, já que estamos chegando a 300 mil habitantes. Pois é, e desativaram, eu acho que eles desativaram
posso estar equivocada, mas acho que eles desativaram um projeto chamado Livro Itinerante. Sim, né? eu tinha ouvido falar. E que era uma coisa muito interessante, porque ficava literalmente circulando pela cidade, pequenos blocos com vários livros, oferecendo para as pessoas pegarem, né? E depois devolver junto a... Mas acho que está na hora de Itajaí pensar numa biblioteca fora do eixo central da cidade, né? Pode ser uma lá para Na verdade, 3 já, porque nós somos uma biblioteca para 290 mil habitantes. Pois é, nós temos quase 300, nós temos quase daqui um pouquinho nós vamos chegar em 300 mil habitantes, só temos uma biblioteca. Uma biblioteca, pelo menos uma biblioteca para cada 100 mil. Né? Seriam 3, uma central, uma, digamos, lá para São Vicente, Cordeiros ali pelo meio, uma mais por Fazenda. E também tem que pensar, né? Tem Itaipava, que é grande. Zonas rurais também, claro. Né? Então, mas por aqui... Por enquanto, nesse bloco já foi. Daqui um pouquinho a gente volta mais falando aí sim de da vasta produção literária do Rômulo Mafra. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui para a nossa conversa cultural, que hoje fala sobre literatura com o escritor aqui de Itajaí, o Rômulo Mafra. Rômulo, e agora? Agora vamos focar na tua produção mesmo. Me conta um pouquinho. Bom, a gente já sabe que o Ciclotimia são poemas e tal. E quando você decidiu construir histórias mais complexas, com início, meio e fim, tipo... Você teve nesse meio tempo também, você teve um livro de contos, né? Aí foi mais agora 2017, 18, que aí lancei um em cada ano, que aí lancei sozinho em e-book na Amazon, no site da Amazon. Mas foi logo depois da poesia, eu comecei a escrever contos, que aí eu publicava... Que é O Homem que Caiu do Céu. Isso, O Homem que Caiu do Céu. E Os Vestidos das Segundas. E Os Vestidos das Segundas. Esse era um livro de contos mais eróticos. Esse era mais contos eróticos. O primeiro tinha ficção científica já também um pouquinho, como teve no Invasão também. O Homem que Caiu do Céu é um conto só, é um conto e o livro tem mais contos neles, como os 2 livros, né? São 8 contos cada livro, acho, mais ou menos. E, assim, o Homem que Caiu do Céu é o quê? Um anjo? Ele pode ser um anjo também. Pode ser um astronauta? Pode ser um alien também. Na história... Eram os deuses astronautas? É a aparição de numa festa, aparece um cara voando em cima da festa ali, durante uma tempestade. E aí, no final, vocês vão descobrir depois, não dá para contar. Não posso contar a história, que aí tira a graça dela. Então, e os vestidos das segundas seriam as segundas... Segundas-feiras. Das segundas-feiras. Todas as segundas a funcionária diz pro patrão, eu vou sempre com vestido, só que eu vou vir sem calcinha. Essa é a história desse conto. Esse não é permitido para menores. Não é permitido para menores. Não, esse é para acima de 21, o segundo livro. Inclusive está avisado lá no livro. Tá, e tu pode adiantar para a gente, assim, por exemplo, assim, a antologia Invasão, que já era ficção científica, é só ficção científica. Que aí eu tive um conto que foi escolhido, eu mandei o conto para a editora, que é a Giz Editorial, e aí eles escolheram meu conto. Que é esse aqui, no caso? Invasão. O nome do conto agora não lembro mais qual dele que é. É o Primeiro Homem, eu acho... Acho que é uma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Eu vou me dar ao luxo de ler um... É de 2009, né?
aqui? É de 2009. Não. 2009. É 2009? 2009. Há bastante tempo já. Então, esse aqui, Estranhos, é do Daniel. Deixa eu ver se eu localizo o teu texto aqui. São contos curtinhos. Sim, é curto. Mas né, a maravilha do conto é isso. Sim. Recentemente eu li do Fitzgerald, o sonho de um homem tolo, alguma coisa assim. Eu não me recordo agora o título, mas é um conto só publicado num livro. Um conto? Um conto, só que ele é um conto um pouquinho maior, assim. Sim. Não é tão... O conto vai até 60 páginas, pode ser conto e aí ainda. é uma publicação não sei se você conhece, a Antofágica. Sim, já ouvi. Né? Acho que eu sigo Então, e eles coisa. têm uma produção muito interessante, né? Porque os livros são todos de capa dura, eles têm todo um trabalho com grafismo, né? Ilustração das histórias. Mas é muito interessante. Acho que é o sonho de um homem tolo. Acho que é esse o nome. Mas é muito interessante. Será que você consegue? Acho que no índice é mais fácil. Se tiver o índice. Vamos ver. Ó, tem até aqui um papel aqui. Não, eu estava vendo esse papel aqui quando eu peguei o livro e eu acho que é do livro que eu estava escrevendo. Eram uns cálculos que eu estava fazendo por causa do livro. Faz anotações também em qualquer lugar? Como eu já estou com esse livro na cabeça desde 2013. E eu deixei esse aqui para... E eu não escrevi, eu escrevi agora faz 3, 4 anos. E eu não escrevi, eu só ficava pensando. O conselho, no caso, o que vai ser publicado agora. É Colonização o nome do livro, do conto. Colonização. Página 98. Nem lembrava mais desse conto. É um conto curtinho também. Mas lê só a introdução pra gente, só pra gente ter um gostinho. Deixa eu ver aqui. Relatório 327. 10 minutos após a aterrissagem e o compartimento é aberto. Não sem antes a verificação completa do ambiente. Todos os dados coletados confirmaram o que os astrônomos diziam há mais de 100 anos. Este planeta é habitável. E eu sou o primeiro ser humano, após 4 meses de viagem, a pousar em outro lugar como a Terra. Centenas de anos atrás, um outro pisou pela primeira vez na Lua. Em 5 minutos eu pisarei com os pés do meu traje robô e, após mais checagens, in loco, poderei, assim espera a humanidade, pisar com meus próprios pés o solo que me rodeia. Nossa! Ele está chegando e aí num ele tá planeta, chegando... é a primeira vez que estão chegando num planeta realmente, essa questão habitado. Do céu, do espaço sideral é uma grande fonte de inspiração para ti, né? Sim, sim. Sou astrônomo também, né? Astrônomo amador, mas sou astrônomo, tenho telescópio, temos um grupo de astronomia que se encontra de vez em quando, faz observações públicas, algumas não públicas e algumas públicas. A gente tenta fazer, mas é difícil, porque nosso céu aqui é complicado de bater o que a gente quer com o céu que está... O céu noturno, se apresentando, né? É difícil. Nossa, aí, ó, mais uma... mais uma faceta do Rômulo. Para escrever a ficção científica é bom ser astrônomo, né? Porque pelo menos ter algum conhecimento de como é que funciona. Sim, claro. E precisa mesmo, porque para escrever ficção científica, pelo menos a minha que eu escrevo, é bem complicado, assim. Tem que ter algumas noções bem difíceis de cálculos. Por exemplo, eu estava vendo ali, tem um cálculo ali, provavelmente, que deve ser de uma batalha que eu escrevi no livro. Só que uma batalha no espaço é totalmente diferente, e não é igual em filme, não é aquela coisa que a gente vê em Star Wars, por exemplo, uma nave não se movimenta daquele jeito no vácuo. Ela não é igual a um avião. A gente vê uma nave fazendo aquela curva, não existe isso, não tem como fazer. É totalmente diferente. Então a gente tem que calcular, tem que ver a distância e tal. A gente tem essa referência, né, de Star Wars, porque na verdade Star Wars é uma grande ficção que ainda não está nem perto de ser conclusa. Sim. Com aquele tipo de velocidade, nem nada disso, né? Sim. As minhas velocidades as naves são grandes, mas só que elas se portam mais como navios, né? Eu faço uma analogia com 2 Boeings guerreando no céu. Mas é bem devagar, se a gente olhar de fora é uma coisa lenta. Por isso que eles chamam de nave espacial, ship, né? Em inglês, um navio
no espaço. Sim. Só que não tem aqueles movimentos que eles fazem no cinema. Aham. O movimento seria mais como é de navio mesmo, é lento, cada curva demora para fazer, ela tem que ser totalmente muito grande, porque tu não consegue frear no espaço assim. Sim. Demora para te parar qualquer coisa que esteja se movimentando no vácuo, para te parar ela, é uma outra força igual, né? Então demora para parar. E isso tudo está no livro, uma batalha realística, o mais realística possível, né? E, bom, então você já me falou que tua vontade de escrever e principalmente essa tua paixão pela ficção científica, ela vem muito dos quadrinhos, do próprio cinema. Né? Mas assim, e para começar, o que te deu o start de começar a escrever? Diz, não, vou produzir, vou escrever um romance, agora vai. O que te deu esse start para fazer isso? Por exemplo, para o Conselho, que vai ser o livro que vai ser lançado agora em março. 3 de março. Mas agora em fevereiro já vai ter alguma atividade de lançamento, né? Não, fevereiro ainda é só da editora, da IP Amarelo, que vai fazer um sarau. Eu vou participar também, mas ainda sem o livro, porque o livro vai ficar pronto mesmo só no final de fevereiro. O start para o livro foi de eu ler literatura ficção científica e me incomodar com algumas coisas que eu lia, que era... O principal era o Império. Sempre tem um Império. Império Galáctico, o Império da Terra, que está dominando... E aquilo me incomodava, assim, mas Império não dá, Império não rola. A gente não vai conseguir sobreviver por muito tempo sobre o imperialismo. O imperialismo destrói a Terra, está destruindo a Terra, está poluindo. O imperialismo dos anos 1800 e até agora, não tem Todas como. as formas de imperialismo, de totalitarismo são ruins, né? O imperialismo, agora o imperialismo nosso nem é totalitário. Os Estados Unidos, por exemplo, é o império que gerencia a Terra, o planeta Terra, e olha o que está dando. A gente não vai conseguir sobreviver mais 100 anos. A civilização humana pode não sobreviver os próximos 100 anos. Ou seja, então, como é que eu vou jogar no futuro um império? Não sobrevive. Ou a gente acha um outro jeito de sobreviver, um outro sistema, ou a gente não sobrevive. Não tem outra opção. A opção é acabar com o imperialismo, no mínimo, né? Então foi isso que eu pensei, poxa, mas aí era tudo império, rei, que coisa mais brega, mais sem lógica, tu botar um rei... Mais 1800, né? Mais 1800, mas ainda existe, né? A Inglaterra aí tem reis aí. E aí eles botam o rei lá daqui a 1000 anos. Uma coisa incongruente para o futuro. A gente não pode pensar num futuro da humanidade com reis. Ou a gente pensa num futuro igualitário, menos desigual. Se você vê Star Wars, tu tem essa questão do império. Sim, existia a democracia, sim, né? A República, e depois passou alguém com... O Império destruiu a República. E eles tentam retomar e tal. Mas vê, o que sobreviveu foi a República. Sim, e acho que tem uma série da Amazon, se eu não me engano, é The Expanse. Eu vi a primeira temporada. Então, muito interessante, porque ali você vê toda uma conjunção, hoje seria, né, de como se fossem países, só que são planetas, são planetas e locais, Marte, mas são quase em sua totalidade, são democracias. Sim, sim. Tem alguns, inclusive, que são anárquicos, né? Sim. Então, e é uma forma de apresentar um futuro idealizado que sem essa questão... Mas ali tinha bastante desigualdade social, né? Também. Na Expanse ali, muita gente trabalhando sob condições inumanas, aquele povo lá vivendo na baixa gravidade que sofria e tal. Mas é uma série interessante. Mas eu estava lendo na época Mas Fundação. É uma série que mais ou menos ela retrata o que é o planeta Terra hoje. É a Terra hoje, só que em função... É o que vai acontecer se a gente se expandir dentro do sistema solar com esse imperialismo, com essas grandes mega empresas, corporações dominando tudo. É o que vai acontecer, é o que acontece a Expanse, pelo que eu entendi da primeira temporada ainda. Sim, é uma empresa que... Pois é, as corporações que vão... vai atrás de uma determinada tecnologia e acaba destruindo eu fui ver a série por causa do livro, porque ali dizia que as batalhas de naves eram bem realísticas. Aí eu fui assistir a série por causa disso até. É bem lenta, é outra... Eles atiram de longe e tal, e nem vê praticamente, é o que eu descrevo nas minhas batalhas, tu não vê o outro, porque para que tu vai esperar chegar uma nave que está 10 mil km por segundo, tu não vai conseguir ver. Então é tudo bem de longe, é tudo mísseis, vamos dizer que mísseis de longo alcance, né?
Né? Mas é interessante isso que tu falaste, quer dizer, a gente tem uma dominância assim dessa temática, Sim, da ficção império, científica com impérios, com aquela... A gente pensa logo sempre em Star Wars, Sim. mas não é só Star Wars, tem várias outras coisas que dá para fazer em ficção científica, mas aí, por exemplo, né? Fundação, que também virou série. Saiu a primeira temporada, vai ser a segunda agora. Fundação também é um império. Também tem o império o império vai... Tem rei também, e assim, aquilo... Fundação é maravilhoso. Eu li os 6 livros, ou 7, não lembro. Era uma trilogia original, depois ele fez mais 3 livros, acho que são 6. Agora virou série, saiu série o ano passado, retrasado. É maravilhoso, Fundação. Só que aí esse me incômodo, assim, pá, não dá para pensar uma coisa diferente, porque... Vamos pensar diferente, né? Aí eu pensei, não, vou criar um outro mundo. Aí eu comecei a criar um mundo. Eu fiquei anos pensando nesse mundo. Mas anos, pensando só no mundo. Nem pensava na história. Aí um dia eu pensei, não, vou começar a escrever. Aí comecei a escrever, escrevi a primeira cena, digamos, do livro, né? Que inclusive é praticamente uma das primeiras páginas. Não é a primeira, mas é uma das primeiras. E ali nasceu o livro. Então, e exatamente essas técnicas, como que você desenvolveu, a gente quer falar mais um pouquinho no próximo bloco. Não saia daí, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Estamos de volta aqui com a nossa conversa cultural, que hoje recebe o Rômulo Mafra. Rômulo, a gente falava até agora um pouquinho aqui, durante o intervalo, de técnicas de escrita, né? Hoje em dia, principalmente acho que durante a pandemia, todo mundo meio que se descobriu fazendo alguma coisa, né? E tem muitos cursos, inclusive na internet, sobre formas técnicas para virar um escritor, para escrever seu primeiro livro, para escrever o que você quiser. Você também se utilizou dessas escritas criativas, esses cursos, ou você criou uma técnica própria? Primeiro, eu acho que é louvável fazer esse tipo de curso, acho que vale a pena para quem se interessa, eu deveria fazer, inclusive, eu acho, mas eu nunca fiz. Eu fiz de poesia, alguma coisa assim. Até saiu em um livro, mas eu esqueci, eu não achei esse livro. Não lembrava do título e não achei lá em casa. Mas eu participei, mas era de mais poesia. Mas a técnica, acho que é ler e escrever. Como eu venho escrevendo há tanto tempo, óbvio que eu sei que é a minha escrita, o que eu vou escrevendo na hora de um livro ali, depois vai precisar de várias e várias correções, vários e vários consertos. Eu mesmo leio, corrijo, vou lá, leio de novo, leio de novo pela terceira vez, pelo menos umas 3 vezes, tudo, né? Aí vai para o editor vai ler, vai arrumar, agora ele está mandando para mim, porque ainda não está pronto o livro, né? Ele manda para mim e eu estou lendo de novo, já tinha mais correção para fazer minha mesmo, fora as dele, né? Então, eu acho que não é uma coisa que tu precisa se preocupar muito. Claro, tu tens que saber expressar uma história, começo, meio e fim, né? E acho que o conto ajuda muito nisso para mim. Porque ele é menor, rápido, ele é mais rápido. Eu adoro escrever conto, inclusive escrevi um conto esses dias que tem relação com o livro, que ainda nem sei como é que vai ser, nem falei para o meu editor isso ainda. Talvez publicar online depois, porque ele se passa ali no meio da história. É um conto, inclusive, era uma homilia de um padre. É um padre falando a homilia na missa, sobre o que está acontecendo na Terra naquele momento, que é sobre a história do livro. Eu adoro conto. Conto é muito fácil. Até era minha preocupação maior era como é que eu vou escrever um romance. Eu só escrevo conto, escrevi 15 anos conto. No máximo 3, 4, 5 páginas. Como é que eu vou escrever 100 páginas de livro? A minha técnica foi essa, foi manter conto. Capítulos curtos.
E como é que tu faz a capítulos. pesquisa? Por exemplo, assim, você já me falou que um pouco da tua pesquisa, por exemplo, como é muito ligada à ficção científica, e você tem essa atividade paralela como astrônomo também, né? Daí você tira muita inspiração, muito material para como escrever, né? Sim. Que outras técnicas que você utiliza? Assim, como é que você faz para, por exemplo, assim, eu agora, de repente, me veio uma ideia aqui de escrever sobre tal coisa. Será que eu consigo material? Como é que você vai atrás disso? Eu fui fazendo isso antes, eu fui lendo, fui procurando, como eu estava falando, me falaram que a série The Expanse tinha batalhas de nave realistas. Então eu fui atrás, fui assistir a série, apesar que eu já tinha escrito a minha batalha, até a parte da batalha eu tinha escrito, mas eu fui ver para poder corrigir alguma coisa. Corrigi alguma coisa, fui lá, me lembro que eu mudei uma frase, alguma coisa eu mudei por causa dessa série que eu assisti. Então, tudo que eu fui vendo durante esses anos, desde que eu comecei a pensar no livro lá por 2014, por aí, não sei se é 14, 13 ou 15, eu pensei, não, vou ler sobre política, sobre ideologias, tal, que eu preciso, porque eu vou ter que descrever esse meu planeta, como é que vai funcionar tudo, não vai funcionar esse planeta, eu preciso saber. Mesmo que não esteja um livro, eu preciso saber como é que as pessoas se relacionam umas com as outras. Tem esporte, tem cinema nesse mundo alienígena. Tudo isso eu fui tendo que pensar e buscando livros que falassem sobre outros planetas e outras culturas e tudo. É assim que eu fui fazendo. Aí depois, quando eu agora acho que deu, tá pronto. Vou começar a escrever. Aí, depois de alguns anos pesquisando, eu nem falo que é pesquisando, porque é algo tão prazeroso para mim ler ficção científica ou política que eu não conto como uma pesquisa. Ela porque ela te instrumentaliza. Sim, ela no me que ajuda. você precisa, né? Isso. Mas não é, digamos assim, uma imposição. Não é algo que eu vou lá, tal. Claro, às vezes tem a parte da física que é mais difícil, aí eu tenho que calcular, por exemplo, eu tive que calcular muita coisa. Tem sites que fazem isso, eu sou péssimo em matemática. Então tem site lá que calcula tempo, velocidade, no vácuo, aquela coisa toda. Mas isso aí é o de menos também, tu consegue na internet fácil hoje, sites para calcular. Às vezes eu precisava saber quantos dias vai dar, eu tinha um cálculo lá, 100 dias, quanto tempo vai dar isso, que dia vai dar, que dia, né? Porque tem as datas corretas no livro. Aí eu precisava calcular 100 dias a partir do dia 3 de março, que o dia que eu vou lançar o livro é o dia que a história começa, que em 2036. Aí eu precisava saber quantos dias vai dar 100 dias. Pô, eu vou contar 100 dias no calendário? Não, deve ter algum site que faz isso. Fui lá, achei, tem um site que faz isso. Tu conta de 3 de março mais 100 dias da tal dia. Olha, então, e assim, agora tu falou, na internet a gente tem muita fonte de pesquisa e tal. Para ti, existe essa diferenciação, por exemplo, assim, de ler o livro físico ou ler um e-book? Não, estou lendo em e-book agora, estou lendo Lima Barreto, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Estou lendo em e-book, eu leio em e-book muito. Acho o e-book muito mais ágil, muito mais... Adoro ler livro físico também, não troco nenhum dos dois. Se eu posso ter rapidamente um e-book, eu pego o e-book é mais fácil, é leve, eu boto numa bolsinha ali, carrego para qualquer lugar, não é pesado. Eu não sinto diferença para mim, e o e-book eu acho até melhor que eu consigo ali... Eu, por exemplo, não consigo sublinhar livro físico. Eu não consigo estragar o livro com uma anotação. Eu não consigo fazer isso. Eu estrago, eu rabisco tudo. Agora, no e-book, eu vou ali, seleciono, está ali guardado num arquivo que eu vou lá, pego depois. Já vem ele digitado, posto no meu Facebook, no meu Instagram, no Twitter, onde eu quiser. É uma facilidade e eu acho que vai substituir o livro físico no futuro. Pela facilidade. Eu espero que não. Não, vai continuar tendo, como tem hoje o disco de vinil, por exemplo. Vai continuar tendo o disco de vinil, mas a mídia eletrônica vai ser a mídia mais vendável, mais vendida, por exemplo, do que o livro físico. Apesar que o livro é gostoso, todo mundo gosta de ter livro físico, mas eu não tenho mais espaço, por exemplo, na minha casa. Eu não tenho mais onde colocar livro. E as casas hoje, apartamentos ficando cada vez menores, onde é que a gente vai guardar tanto livro? Então, eu já li, sei lá, tenho há 7, 8 anos um e-book. Maravilhoso. Tu quer comprar um livro, em 1 minuto tu comprou, começa a ler, sem sair de casa.
Então, acho que é um incentivo. Eu acho que deveria ser dado e-book para todas as escolas, crianças. Devia ser financiado pelo governo. O governo faz uma empresa de e-book e dá para todo mundo. Porque quem não gosta, continua lendo livro físico. Quem gosta... Não é nem gostar, é necessidade. Tem livros que eu nunca vou achar em livro físico. É difícil achar. E no e-book está lá. Se eu achar o arquivo, boto no leitor ali e estou lendo ele já. Então, eu ainda sou da old school. Sim, eu da também turma, era. Da turma dos velhos, que eu gosto de sentir, eu gosto de Sim. apalpar. Mas eu acho que tem as duas opções. Mas eu também sei que sou meio dinossauro nisso e que vai... A tendência é que... É ter os dois no mínimo. Sim. E que o e-book vai se tornar mais... Mas assim, quando a gente tiver também uma popularização dos leitores de e-book, né? Porque está muito caro ainda, R$300. É um precinho meio salgado. Não acho salgado, apesar que, mas para o Brasil, para as condições econômicas do Brasil, dos brasileiros, é caro. Para o tipo de salário que nós recebemos aqui. O salário que a gente recebe é caro, tem um e-book. Mas vale a pena e quando ele ficar mais barato, vai ser bem mais do que livro físico. E nesse sentido, as editoras também estão... Sim. Teve um boom no mercado editorial há alguns anos, em que todo mundo achava, todo mundo vai migrar só para o e-book, só para o e-book. Uhum. E, no entanto, muitas editoras, Companhia das Letras, todo mundo falava, esses aí vão sumir. Não, parece que houve um incremento no mercado editorial e surgiram títulos e mais títulos. É porque tem muito livro saindo, né, também, né? Tem muitos Ainda escritores. bem, né? Sim, claro. E muitos livros saindo. Enquanto a gente não for substituído por uma inteligência artificial que escreve qualquer coisa. Eu estou usando isso daí para testar, mas não vai conseguir criar nada que seja de valor artístico tão... No meu livro, por exemplo, são seis narradores diferentes no meu livro. São três partes no primeiro capítulo e 3 partes no segundo capítulo. São 6 narradores diferentes. As primeiras 3 histórias se passam ao mesmo tempo em décadas diferentes. Isso a inteligência artificial não consegue criar do nada, assim, não consegue pensar, ela não consegue pensar. Ela consegue agir conforme a gente dita alguma coisa para ela só. E aí ela copia, pega trechos daqui, trechos dali, cria uma voz dela, né? Isso ela pode criar porque é só copiar também. Isso tu mistura vários, tu não consegue distinguir de quem é aquela voz que a inteligência artificial está criando, né? Mas a inteligência, ela não vai conseguir ir tão longe ainda. Quer dizer, não vai agora, digo, né? Esse que é o... Agora, daqui a 50, 25 anos... E aí a gente está falando também sobre ficção científica, mas é uma ficção científica que está cada dia mais ali perto, né? Sim, está do nosso lado já está no nosso celular, está em tudo que a gente vê. Apesar que não é uma inteligência artificial ainda do jeito que a gente pensa que é. Se ela não pensa, ela não pode ser inteligente, né? Então é só um nome ainda. Inteligência artificial ainda é só um nome, né? Porque se ela não pensa, ela não pode ser inteligência. A gente ainda está superestimando o que essa inteligência artificial é, né? Inclusive essa que faz as imagens, acho que era Midjourney, né? Legal, mas só que tudo o que ela pega ali que já existe, né? Ela não cria nada do zero, né? A gente pensa que ela cria do zero porque, ela criou, tá ali, apareceu do nada. Mas ela pegou, misturou de lá, de cá, pegou artistas tal, artista X, Y e misturou num desenho. Mas enquanto eles não chegam, vamos escrevendo nós, né? Sim, claro. Aproveitando que a gente... E você, pelo jeito, não para. Então, teu livro sai agora em março, né? Isso, dia 3 de março. O Conselho. O Conselho. Pela editora IP Amarelo. IP Amarelo. E vai sair físico e e-book ou só físico? Primeiro, geralmente a IP tem lançado no físico e depois eles lançam, depois de um mês, acho que eles lançam em formato de e-book. Já tem uma ideia de número de páginas? 220. Mas ele é do tamanhozinho, acho que desse Invasão aqui. É um A5. Não sei se é o do Ciclotimia é A5. Só se tu botar para medir aqui no... Não, mas esse é o tamanho mais ou menos padrão, né? É o tamanho padrão A5. 220 páginas. Ele tem 220 páginas também porque ele tem muitos capítulos e cada parte e tal. Aí ele ficou mais extenso.
Esse é o que você vem escrevendo, então, quer dizer, já estava na tua cabeça desde 2013 e foi uma construção bem grande. Comecei a escrever mesmo na pandemia, que aí eu peguei... Não, vou terminar agora, aproveitar a pandemia para terminar isso, porque senão a gente fica muito tempo na cabeça, dá medo, né? Assim, meu, se eu vou perder essa história, né? É verdade. Às vezes a gente tem que destravar e começar a escrever. Eu estou escrevendo outro livro agora, eu já estou com medo, meu Deus, eu não cheguei no final, eu não sei como é que vai ser o final ainda. Geralmente eu vou empurrando eu nunca sei o final. E eu não gosto de saber o final, eu gosto de saber o final quando eu for escrever o final. Já chegou. Eu gosto de ser surpreendido. Assim, eu sei que nós já estouramos, a produção vai brigar comigo, né? Mas, assim, eu queria saber uma última coisa. Já aconteceu de você pegar um capítulo ali, dizer assim, não gostei, não é nada disso, e reescrevê-lo inteiramente, de uma forma totalmente diferente, sem aquela linha mestra que ela tinha antes? Não. Nos contos eu já fiz isso. Nos contos eu já peguei contos que eu tinha escrito lá para 2002, 2003, 2004. Pegar para revisar e reescrever. Aí, agora, em 2015, tanto tempo depois, eu peguei e reescrevi ele inteiro. Mas contos 2, 3 páginas também. Mas do meu livro, não cheguei a pegar um capítulo inteiro assim. Bom, então assim, ó, o Conselho sai agora pelo EP Amarelo, agora em março. Isso. E aí depois lá nas redes sociais, que são muitas. São muitas, da EP Amarelo, a minha. Do Rômulo Mafra, a gente pode adquirir e ver como é que vai fazer, né? Da EP Amarelo dá para comprar online. E aí o próximo? Próximo livro? Deve ser. Eu vou terminar ele agora em um mês, acho. Mas aí até conseguir... lá para final do ano ou o ano que vem. Mas sempre produzindo, né? Sim. Aí já quero começar, eu quero acabar o segundo para começar o terceiro já. Que já está na cabeça o terceiro também. Vamos escrever e vamos ler, né? Vamos fazer tudo isso circular, né? Sim. Rômulo, obrigada, Nada. viu? Obrigada pela tua produção, obrigada por vir aqui compartilhar com a gente um pouquinho da tua experiência. E vamos atuar cada vez mais para a nossa cultura, né? Para as pessoas lerem e pensarem, né? Isso. Precisa de incentivo para a leitura. E muito obrigada também a você que nos assiste. Continue assistindo a nossa programação aqui no Conversa Cultural, pela TV 14, pelo canal 14 da Claro TV e também no canal do YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Lá no YouTube, ó, dê uma curtida nas nossas entrevistas, compartilhe, se inscreva no nosso canal, viu? Até o próximo Conversa Cultural. Obrigada, Rômulo.